Olha, feliz. Povo Opa, voltamos com a felicidade. Eu estou falando infeliz aqui, em função do Cláudio, que está nos assistindo. Mas não é, peraí, vamos corrigir logo, não é infeliz, é na feliz. Na feliz, melhor ainda, não é infeliz, é na feliz. Eu nasci ali do lado. Bom princípio. Cuidado, Não, é na feliz. Porque infeliz é outra coisa. Tarcísio, que negócio é esse de ficar defendendo o Lula, Tarcísio? Estão perguntando aqui, tu defende o Lula por quê, Tarcísio? Eu tenho um Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Agora o bicho vai pegar aqui. Na verdade, Mito. Na verdade, eu acho que ninguém pensa de que algum brasileiro, seja ele presidente da República ou não, o ex-presidente esteja acima da lei. Mas também ninguém está abaixo da lei. Ninguém está abaixo da lei. No caso do Lula, assim, não sou eu quem diz isso. Eu, na verdade, nesse caso, me oriento pelas palavras de dezenas de jornalistas. Por exemplo, na Bandeirantes tem aquele âncora da Bandeirantes da manhã, como é que chama? O Boechat, né, que é um jornalista reconhecido, crítico feroz do PT, mas ele diz, olha, o problema da sentença contra o Lula é que faltam as provas. Faltam as provas, quer dizer, a questão toda é que, sim, se tu tiver prova de que o Lula cometeu um crime, condene-o. Agora, se não tiver provas, não o condene. O que eu quero dizer é isso. Não sou eu não sou jurista. Mas, olha, foi publicado um livro por 100 juristas renomados do Brasil, pessoas como Celso Antônio Bandeira de Mello, que é citado exaustivamente em qualquer área jurisprudencial da doutrina judicial brasileira. Ele diz, isso, é uma sentença que não obedeceu aquilo que deve efetivamente ser a sentença vamos dizer assim, a partir de um crime, uma sentença. Na verdade, foi uma construção jurídica esta da sentença contra o Lula, e acho, quer dizer, o caso do Lula, basicamente, é uma tentativa de eliminar um dos políticos que não é santo, ninguém de nós é santo, né? Mas um político que fez uma mudança extraordinária nesse país. Quer dizer, só o fato de que no governo Lula se conseguiu fazer com que o Brasil deixasse de constar no mapa da fome, e só isso deveria redimir qualquer cidadão. Isso é uma coisa fundamental, não para mim. Eu nunca tive este problema da fome, ninguém desta mesa teve este problema da fome, mas eram 40 milhões de brasileiros que passavam fome sistematicamente. Bom, isso é uma coisa extraordinária. Se tu olha, por exemplo, o que o Lula criou de universidades e de escolas técnicas federais, inclusive aqui em Novo Hamburgo, isso é uma grandiosidade, isso é pensar o Brasil do futuro. Eu acho que quer eliminar ele do espaço. Eu vou defender o Lula enquanto não tiver uma prova de que ele cometeu um crime. Enquanto não tiver uma prova, eu vou defender com convicção de quem foi deputado federal na época do Fernando Henrique, foi deputado federal na época do Lula e sabe do que foi a mudança que esse país experimentou pelas mãos do presidente Lula. Então, é isso. Com muita tranquilidade, Agora, no dia que me apresentarem prova, não essas bobagens assim, que foi visitar o apartamento. Olha, eu já fui visitar 300 apartamentos que eu nunca tive nenhuma vontade de comprar. Entende? Esse negócio isso é um escândalo, é um escárnio quererem condenar um sujeito à importância do Lula com base em circunstâncias completamente não comprovadas. É isso. Deputado, eu queria... O que eu queria dizer, complementando assim, pobres nós continuamos a ter, ou não? Claro que sim. Continuamos na nossa cidade, tá? Nós tivemos uma década de 80, 90, onde se instalaram as favelas. Muita coisa foi feita, ainda é preciso fazer muito. Tá? Agora, essas crianças, me desculpe, mas eu não venho aqui, Fátima, ser oposição a... Quando você foi anunciado prefeita, eu elaborei um documento, peguei uma pessoa de minha confiança e da sua, encaminhei 2 laudas para Vossa Senhoria,
tá? E colocando algumas sugestões, inclusive criticando o PT. Inclusive, porque eu não aceitava como profissional um secretário de educação à época que fizesse o que ele fez. Pode ser doutor, pode ter curso superior, pós-graduação, mas eu critiquei o PT através daquele secretário. Tá? É verdade, também nos últimos 4 meses, assumiu a Cristiane, uma professora que amenizou o ambiente da Secretaria de Educação. Porque eu ainda até hoje eu ouço o repicar. Agora eu fiz 2 laudas. Há 120 dias, através deste mesmo interlocutor, eu usei este celular e me comunicando com ele que eu queria uma audiência com a senhora prefeita. Aqui, gente, eu não sou oposição. Parece que nós somos uma bancada de atirar pedras. Eu tenho experiência de 50 anos, eu não sou o melhor, etc. Mas eu vim de uma estrutura de escola e terminei numa outro tipo de estrutura de escola, onde esses mesmos pobres que continuam. E essa escola, para janeiro e fevereiro desses pobres, onde ela existe? Ou tem que fazer que nem eu, me desculpem, ir para as férias, ir para a praia? Todos têm que ir para a praia? Professores todos têm que ir para a praia? Tá? Pelo que eu saiba, todo cidadão tem direito a férias, 28, 30 dias, mas não 80 dias. Peguem o calendário escolar. Tá? Agora vamos ter quintas-feiras, vamos ter Corpus Christi e Ascensão. Eu não sou profeta, mas cobrem de mim. Aquela sexta-feira subsequente, se as escolas não serão fechadas, compensação de horário, etc. Gente, estou me colocando à disposição, tá, para construir um novo modelo de escola pública para os desassistidos. Nós temos excelentes escolas da rede pública municipal. Nós temos como exemplo uma festa que é promovida pela Escola Municipal Nilo Peçanha, onde envolvi toda uma comunidade, todos lá participam. Parabéns para vocês, pais, parabéns para vocês, professores. Fazem lá uma festa, arrecadam 20 mil reais. Agora uma escola Arnaldo Reinhardt, lá na Vila Iguaçu, outras escolas que estão nas periferias, o poder público tem que ajudar a colocar a merenda escolar na sua festa junina, nas festas dos pais. Nós não podemos tratar os diferentes de uma maneira igual. Nós temos que tratar aquelas pessoas que precisam uma educação diferenciada. O que é feito na Escola Nilo Peçanha, na São Jacó, na Jacó Crefo Neto e outras tantas excelentes escolas da rede pública municipal. Nós temos que nos elogiar pela nossa escola pública. Tá? Agora, nós temos 8 mil crianças desassistidas que precisam uma escola aberta janeiro e fevereiro. Isto que eu venho aqui, quero me sentar. Eu não sei se secretária de Educação, se eu for convidado novamente para fazer essa bancada aqui, eu gostaria que estivesse aqui ao meu lado e discutíssemos esse modelo que eu coloco como um novo modelo de educação. Pode ficar em casa dormindo, que eles não vão vir aí. Olha aí. Eu não durmo muito, não. Temos 2 assuntos. Parece que depois de uma certa idade não precisa mais dormir tanto. Temos 2 assuntos bem polêmicos. Pois o Pedroso, só para contribuir com o prefeito, o que o Tarcísio, o que o Joaquim falou, Pedroso, é exatamente esse é o problema. Olha aqui, nós temos no gabinete da prefeita de Novo Hamburgo o orçamento deste ano, 12.742.000 reais. 12.742.000 reais no gabinete da prefeita. Mas o que ela vai gastar 12 milhões, que é 1 milhão por mês? O que gasta a prefeita para gastar 1 milhão por mês?
Então essas coisas, é que ela não quer ouvir a comunidade, não quer ouvir nem ninguém. Nós já pedimos para vir aqui explicar o que ela vai fazer com esses 12 milhões e nunca veio ninguém aqui dizer, não veio nenhum secretário, pelo menos mandar uma carta e dizer, olha, não te interessa o que ela vai fazer? Nem isso. A prefeita pode estar muito ocupada, mas com certeza o Reiser deve saber, Pois o Reiser, né? Porque agora ele ficou Mas o cortado, secretário né? da Fazenda podia mandar aqui para o programa dizer o que ela vai gastar 12 milhões por ano, 12 milhões 742 mil reais Olha, no gabinete da prefeita. Enquanto não vier, já é o terceiro programa que o FINC fala isso. Enquanto não vierem aqui, o FINC vai bater nessa tecla. Mas tem que Parece bater. estão vendo até o final do ano. Mas olha aqui, Mas na é verdade, saúde não, é tem que ser. 228 milhões de reais, tia. Na educação 220 milhões de reais. Olha aqui, eu estive visitando com o deputado Lara essa semana passada, Caçapava, Bagé, Dom Pedrito, Livramento. Bagé tem um orçamento anual de 395 milhões de reais. Isso é um terço, Tá, mas qual a população um de quarto Bagé? do orçamento, mas não é um quarto da população de Novo Hamburgo. É um quarto do orçamento da Prefeitura de Novo Hamburgo. O prefeito está fazendo muitas coisas lá e não está falando dos ex-prefeitos. E também assumiu a prefeitura que era do PT antes governado lá no município de Bagé. Esquece que estamos no dia 8, desde o dia 1º mudou tudo. Agora parece que tem dinheiro também. Vai melhorar. Mas ano passado a prefeita gastou mais de 1 bilhão de reais no orçamento do município de Novo Hamburgo. Mais de 1 bilhão de reais. Deixa eu só falar uma coisinha bem rapidinha. Sabe que eu fiquei surpreso porque hoje apareceu nas redes sociais aqui do município a informação de que a prefeitura não pagou os estagiários relativamente ao mês de dezembro. Eu fico impressionado com isso, porque estagiário são meninas que têm necessidades, eles recebem uma remuneração pequena, né? Agora, como é que pendura? Entende? Mas que mania é essa de não pagar o salário das pessoas em dia que tem o governo do Estado, que tem agora o governo do município? Quer dizer, para que fazer esse tipo de maldade com as pessoas? Mas ela ficou devendo 14 milhões, Pedroso. 14 milhões para o Ipazem, ano passado. Mas tá bem, o Ipazem... Mas ficou devendo, não pagou mas também. Enfim, que eu acho que até se tu não tiver dinheiro para pagar o Ipazem... Eu também teve anos que eu não tive como pagar. Também teve anos, até porque hoje qualquer prefeito tem que pagar sempre a do mês e de 1 mês e meio do tempo do Ayrton. Né? Porque ele não pagava o Ipazem. Então, a gente sempre tem que pagar 2,5 prestações a cada mês. Isso pesa demais, assim, de fato, para a prefeitura. Agora, tá bem, se não tiver para pagar o Ipazem, não tiver para pagar uma obra... Mas o salário de um estagiário é dose, entende? É muita, Pedroso, sabe? É muita falta de humanidade, Pedroso, uma coisa dessa. Bolsonaro, Pedroso. Já falamos em Lula, dia 24 está aí, o assunto fervescente em todo o Rio Grande do Sul. As mídias, redes sociais estão trabalhando muito isso. Joaquim falando da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, desse problema todo que está... Não deixa de ser um problema, né, que está acontecendo. Bolsonaro é um problema para os demais. Bolsonaro é um problema para o Lula, Tarcísio? Claro que não. Isso então, aí quando vier com... Não, só para saber. Agora saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que mostra uma evolução espetacular do patrimônio do Bolsonaro. Não, mas do Lula também tem uma evolução. Não, mas o Lula ninguém mostrou. Né? Ninguém mostrou uma evolução. O Bolsonaro... Ninguém conseguiu provar uma evolução espetacular do patrimônio Porque do Lula. Porque a dona Marisa Veneno Avon que ganhou sim. tudo. A dona Marisa Veneno Avon ganhou todo esse dinheiro. Vai lá. Mas olha, a questão do patrimônio do Bolsonaro, para começar, ele está declarado imposto de renda, né? Primeiro. Segundo, Bolsonaro, ele é da reserva remunerada do Exército. Né? Ele já é parlamentar e foi vereador com bom salário há muitos anos. A gente sabe que um deputado ganha muito bem. Ele é o novo, então. Né? E ele é o novo, então. Muitos anos. Mas vamos nos ater nessa questão, deputado. Eu também sou deputado há muito tempo, fui prefeito há muito tempo e tenho exatamente o mesmo patrimônio que eu tinha antes de ser deputado, depois de ser prefeito. Mas o Bolsonaro não tem culpa que o senhor gasta todo o salário com outras coisas. Ele investiu em imóveis. Eu tenho certeza que o Bolsonaro deve ter gastado menos de 5% do que o senhor investiu em campanhas. Pedro Correia, por exemplo, Correia, que é um dos que está preso no mensalão,
Ele diz o seguinte: eu não enriqueci na política. Eu fiz política, evidentemente recebi dinheiro ilegal, mas não enriqueci na política. Eu quero te dizer assim, honestamente, qualquer político que faça política honestamente não multiplica seu patrimônio de forma nenhuma. Então, é isso. Mas não continuemos, tá? Não. O que está colocado ali é o patrimônio do Jair Bolsonaro, do Eduardo, de 4 homens. O Eduardo, ele é policial, ele é funcionário público federal, ele é da Polícia Federal. E todos ali têm bons proventos. O deputado Jair Bolsonaro, além, como eu estava falando, além do salário de deputado, do auxílio paletó, que é um escândalo, né, mas que todos recebem, auxílio moradia, que o senhor também recebeu quando estava lá, tendo ou não tendo imóvel, né, em Brasília. Eu não tinha, eu morava em hotel. Mas, então, essas pessoas juntaram ao longo de 2, 3 décadas um patrimônio de alguns milhões de reais. Agora, o que é difícil entender é a dona Marisa vendendo Avon ou trabalhando em casa com algum outro serviço, ter um patrimônio que está agora, né, inventariado de 11 milhões de reais. É bem complicado. Então, isso é o patrimônio do Lula. Não, ele disse que as grandes rendas dele provinham dela. O fundo de aposentadoria que é apresentado foi, segundo a própria declaração do ex-presidente Lula, foi feito pela dona Marisa, né? Uma coisa, deputado, aquele momento que eu ia falar, eu entendo que, né, aos olhos de muitos não existem provas técnicas, mas prova testemunhal tem muita. A gente não pode dizer, a gente não pode dizer. Se assim como o senhor acredita na palavra do ex-presidente Lula, a gente não pode dizer que as pessoas que falaram sobre esse assunto todos são mentirosos. Mas essa é a diferença exatamente de um devido processo legal. A prova testemunhal também vale, e as evidências são condenatórias. A prova testemunhal, sabe como é que ela é conhecida no judiciário? Como a prostituta das provas. Exatamente porque, no caso deste Léo Pinheiro, que depois de muitos meses presos mudou sua versão, ele, como sendo um dos acusados naquele processo, ele sequer tinha a obrigação de falar a verdade. E foi o único depoimento que incriminou efetivamente o ex-presidente Lula. Eu quero dizer que, volto a dizer de novo, apresentem as provas e eu me rendo. Agora, não apresentem construções abstratas, porque isso é demais num atentado contra a democracia e contra o direito do mas povo. Aí para o Bolsonaro vale construções não abstratas? Vale, claro que não, por isso mas eu não estou acusando. Mas era o que o senhor estava falando alguns minutos atrás. Só estou referindo isso, eu não estou dizendo eu que é acho ilegal. que alguém que é capitão do exército aposentado, tem 4 filhos homens, sendo que um deles é policial federal, se não me engano é delegado da Polícia Federal, que são salários vultuosos. Um deputado ganha muito bem, se ele gasta muito bem é outra história, tá? E eu acho que não tem nenhum absurdo ao longo de 3 décadas ter um patrimônio desse. Mas eu não principalmente porque ele é baseado em imóveis. O imóvel tu compra por 100 mil e nesses anos dos anos 2000 até aqui, os imóveis mais que triplicaram o valor. Eu fiz a provocação, né? Um mesmo imóvel. Eu só quero dizer assim, eu só quero dizer que da mesma forma como alguém pode fazer ilações, sabe? Construções, em relação ao Lula, se pode fazer contra o Bolsonaro. Entende? A diferença é que tu tem que apresentar as provas. Esse é o que a exigência da democracia, do processo legal na democracia, é que tu tem que provar. Não é o acusado que tem que provar que ele não é, vamos dizer assim, criminoso. Mas é o Estado quem tem que provar que o acusado é criminoso. No caso do Lula, o que efetivamente as pessoas dizem, as pessoas do meio jurídico e do meio jornalístico mais, digamos assim, mais inserido na política. De fato, não há provas. Não há provas. E isso é definitivo para mim. Quer dizer, tu não pode bloquear a possibilidade do povo brasileiro. Não quer dizer que tem que votar no Lula, mas o povo brasileiro tem o direito de querer votar nele. E simplesmente por medo de que ele ganhe, tu não pode bloquear o direito dele ser candidato. É isso. Apresente as provas. Olha, da parte do deputado Jair Bolsonaro, não existe medo nenhum. Acho que até seria mais honroso, né, mostrar que o Brasil não quer mais esse governo que diz que reconstruiu o Brasil nos últimos 14 anos. Né? Não é o que se vê.
Nós temos um país hoje destroçado e já no final do governo Dilma já estava nessa situação, né? Pedalando e fazendo uma série de coisas, e nós temos um país que perdeu qualquer noção de moralidade, né? A educação do Brasil foi destruída nas últimas 2 décadas. Eu sou filho e a minha mãe era filha de uma professora. Nunca um professor valeu tão pouco. Muito em função da partidarização dos sindicatos. Porque na minha época o professor era respeitado. Eu estudei em colégio laçarista e os professores eram respeitados. A minha mãe, no tempo do Pedro Simon, ganhou um salário mínimo, né? Até que pararam lá, ficar a greve dos 90 dias, né? E foi feito aquele acordo que ia chegar a 2,5, que nunca foi pago. Mas nem por isso as pessoas passaram de desrespeitar um professor. Hoje, a estrutura que os sindicatos construíram, os CEPERS e outros, é uma postura de desrespeito ao mestre. Sindicatos é um capítulo à parte, até para um novo programa, porque daí nós vamos vocês entrar... têm que dar uma colher de chá para mim, né? Porque... Deixa o Fink só dar a opinião dele. Bolsonaro ou Lula? Não, onde é que tu tá? Tu tá no meio? Não estou no meio nada. Enquanto fica discutindo o Lula, que já passou, o Bolsonaro, que nem chegou ainda, nós estamos deixando o Temer fazer esse monte de palhaçada que está fazendo aí. Mas quem é que botou o Temer lá? Mas olha o que estão duas vezes. Não, ele foi junto. 3, foto da Dilma e do Temer, confirma. Vamos falar no governo que ele está fazendo hoje. Ele é presidente da República hoje. Ele deu aumento do salário mínimo de 1,89%, como fosse isso uma inflação de um ano inteiro. Isso não dá para conceber. A gasolina em 2 anos dobrou de preço. Por que eu falo gasolina? Porque o combustível. O combustível ele é fundamental na nossa economia. O problema da gasolina não é o preço da gasolina, o problema da gasolina é a carga tributária e todos os penduricários que foram colocados em cima da gasolina. Principalmente Mas por que no governo do PT não retiraram a CID? O gás era Mas por que não retiraram a CID? Quando a Dilma saiu, hoje está 80. Mas por que não retiraram a CID? Podiam ter retirado. Nós temos ainda Tu paga 5 R$1 minutos para terminar o tu programa. paga metade, Então, por exemplo, coitado quase do a metade da aposentado. gasolina é CID. Pedroso, o problema do aposentado, que teve 1,89% de aumento esse ano no salário mínimo, para um ano inteiro, só vai receber no outro ano, 2020. Mas Pedroso não está defendendo o Temer. Não, claro que Não. Não, mas é porque eles ficam Mas falando... esse problema não é de hoje. Enquanto ficam falando do Bolsonaro ou do Lula, ou do estão passado. deixando de falar isso. O nosso combustível desse preço, o gás de cozinha aumentando violentamente, como está aumentando, quem é que gasta isso? É o pobre? É o Tu pobre. vem sempre aqui. Deixa eu... Carlos Fink, eu vou fazer a chamada agora. Mas eu só queria fazer a chamada. Eu só respondi o que me perguntaram. Nós estamos chegando ao ponto final, nós temos Pois 1 é, minuto, 1 preciso minuto e falar. meio. Já? Senão, Ponto final? Oi, gente, eu preciso... Por favor. Fink, tu nem falou justificar, quase porque hoje, Fink. Ao término deste programa, eu agradeço e eu coloco minha disposição para chegar em segunda-feira de novo. Opa, olha aí. Está inflamado esse trem aí. Tá. Tá? Eu também quero trazer propostas novas de educação, se assim for convidado. Permitirem, né? E também colocar o professor, elogiável professor da rede pública municipal. Parece-me que eu atirei pedra contra Deus todo mundo, não peguei a simbiose aí da turma, aí, mas assim, gente, eu disse no programa que eu elaborei 2 laudas, coloquei-me à disposição da secretaria e da senhora prefeita. A dona Fátima foi nossa aluna na década de 80, na Fundação Liberato, quando eu era diretor. Eu a conheço desde adolescente e queria que ela fizesse um bom governo aqui na nossa cidade, porque a nossa cidade está muito empobrecida. E coloco-me novamente à disposição neste programa, ou, se a dona Fátima quiser me receber, acione seu gabinete, que será um prazer. Eu sou uma pessoa aposentada e eu tenho tempo, tá? A não receber 3 ou 4 WhatsApp do assessor dele, olha, hoje temos reunião, tem reunião de secretariado, não posso receber. Vocês me entendam, eu quero contribuir com a minha cidade, que me colocou cidadão dessa cidade. Eu vou trazer aqui segunda-feira, se posso estar aqui? Já está convidado para a Quero próxima colocar segunda. 2 termos e gostaria de discutir isso com o Poder Executivo. Tá? Escolas da infância e escolas da juventude. Isto que eu gostaria de colocar, fazermos uma ruptura da estrutura da escola pública. Porque estes jovens de hoje, da década de 2000,
década de 2000, 2008, 2018, geração X, geração Y, diferentes das décadas anteriores. Nós precisamos criar escolas para a juventude e um olhar diferenciado, onde as âncoras é o esporte, a cultura e a construção do conhecimento. Muito obrigado e coloco-me à disposição da minha cidade. Tarcísio. Eu acho que, na verdade, o que o Joaquim coloca no final aqui, nessa questão da gente saber reconhecer a cada tempo os desafios, isso é muito importante. Não adianta a gente vociferar de que a educação foi destruída por isso, por aquilo. Não. É que, na verdade, a sociedade mudou. A sociedade mudou e mudou de forma radical nesses Temos que ter uma escola diferente, de mudanças. A gente, por exemplo, há alguns anos atrás, não tinha esse aparelho. Como é que alguém consegue explicar como é que tu convive numa sala de aula com o celular? Alguém pode dizer que a gente não conviva numa sala de aula com o celular? Então, são questões que estão colocadas para nós e que eu acho que necessitam desta profundidade do debate. Não sei se é exatamente essa a proposta do Luft, mas que é necessário a gente discutir com profundidade, sem estereótipos, esses problemas, isso é necessário. Tarcísio, estamos deixando louco aqui, tá bombando. Não? Alisson Martins Vicente, Grande Pedroso, Machada pró-Bolsonaro, ontem bombou. O Lula é um santo, senhor Tarcísio, a culpa toda foi da dona Marisa. O vídeo que o Dejair postou hoje responde tudo. Parabéns, Dejair, para o senhor olhar o vídeo. O programa é só do Joaquim. O programa é só do Joaquim, Oscar Barba. Mas é que é a primeira vez que ele vem. É a primeira vez que ele vem. Obrigado, eu tô com toda... Aqui é nada. Pedroso, teu ponto final, 30 segundos. É isso? Obrigado aí para aqueles que lembraram de mim hoje na segunda-feira. Né? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Né? É um prazer estar aqui com vocês, né? E até semana que vem, né? Tu vai lembrar de mim semana que vem. Com certeza, vem. Tô de aniversário dia 23. Opa, olha aí. Dia 23 é dia importante para mim. Dia 24 eu vou estar descansando da farra do dia 23. Fink, ponto final. Legal, quero também parabenizar o Pedroso, esteve aqui, sempre abrilhando tanto o nosso programa aqui, colabora tanto com as informações, e o professor Joaquim. Realmente foi um programa bastante construtivo hoje, na medida que a gente pode sempre dividir os conhecimentos aqui na nossa bancada. Olha lá, estou botando o celular aqui pelo meio para todo mundo. Gente, muitíssimo obrigado pela sua preferência, estar aqui conosco hoje, ouvindo esse bate-papo. Com certeza aprendemos muito, discutimos muito, refletimos muito. Temos grandes assuntos aqui para falar, principalmente ainda na semana que vem, se nós pudermos continuar com esta mesma bancada que a gente já está convidando para a semana que vem, essa continuidade aqui. Estação Hamburgo fica por aqui, muito boa noite, fique agora com mais uma grande atração na sua Vale TV. Estação Hamburgo não termina quando acaba o programa, a gente vai continuar discutindo aqui. Tchau, gente! Bom, eu acho...